Glória a Deus. Livro segundo escreveu o evangelista João, apóstolo João, capítulo de número 20, verso de número 10. Tem como título: Jesus aparece para Maria Madalena. Amém? Amém. Que diz assim a palavra do Senhor: E tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Eis que, estando ela, pois, chorando, baixou para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, e um à cabeceira e outro aos pés. E disse eles: Mulher, por que choras? Ela disse: Porque levaram meu Senhor e não sei aonde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, é com muita alegria que nessa noite eu trago uma palavra de Deus para os nossos corações a respeito de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É bem verdade que quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava como discípulo, ele disse para o discípulo: olha, eu vou morrer na cruz do Calvário, eu vou ser traído, eu vou ser crucificado, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Essa foi uma das promessas que Jesus entregou para o discípulo, para a sua igreja. E a igreja recebeu essa promessa. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele fica por um dia no sepulcro, fica 2 dias no sepulcro e fica 3 dias. O interessante é que nenhum discípulo aparece no sepulcro, nenhum discípulo diz assim: eu vou lá ver se ele ressuscitou, se ele está lá. A Bíblia vai falar quem foi ao sepulcro de Jesus primeiro. Foi Maria Madalena. O interessante é que Maria Madalena não estava sozinha. Eu creio que ela estava com alguma pessoa. Alguns falam que eram as 3 Marias que foi no sepulcro de Jesus. Quando ela chega diante do sepulcro do Senhor, o sepulcro está aberto. O interessante é que não tem lá mais ninguém. E a Bíblia diz que aquela mulher começa a chorar desesperadamente. Quem sabe passou na cabeça de Maria Madalena, dizendo: olha, com certeza alguém pegou o corpo de Jesus e deu fim, porque ele não está mais aqui. Maria Madalena é aquela mulher que o Senhor libertou ela da prostituição. Essa mulher carregava demônios que atormentavam a vida dela. Quem sabe nas suas orações ela falava: o meu desejo é ser liberta pelo Senhor, o meu desejo é ser honrada, ter um casamento, ter um só marido. Mas Deus olhou para aquela mulher e fez daquela mulher uma discípula, uma servidora do seu ministério. Agora, quando ela chega lá, a Bíblia diz que tem 2 anjos, um na cabeceira e um nos pés. O interessante é que ela olha e pergunta para os anjos: você sabe aonde colocaram o corpo dele? A Bíblia diz que eles vão responder: mulher, por que chora? Quando de repente ela olha no fundo atrás dela e vê a Jesus. O interessante é que quando ela olha, ela não reconhece Jesus. Jesus não deixa que ela o reconheça, porque Jesus não era aquele que estava pregando. Jesus agora ele está diferente. Jesus ele recebe um corpo glorificado, e a Bíblia diz que Maria Madalena não reconhece Jesus. E a Bíblia diz que aquela mulher começa a chorar, quando de repente o Senhor revela para ela: vá e diga para os meus filhos, diga para o discípulo que eu ressuscitei. A Bíblia diz que ela não vai, ela fica parada, atômica, e começa a chorar. E o Senhor fala outra vez: eu antes disse, mulher, vai lá, diga para os discípulos, diga para os meus filhos que eu já ressuscitei. A Bíblia diz que ela fica lá chorando. Enquanto ela fica chorando, a Bíblia
vai dizer, não, irmão Mateus, mas a Bíblia vai dizer que Jesus não consegue sair daquele local. Por que, Mateus? Porque Maria Madalena está chorando. E aqui eu tenho um recado de Deus para você. Você já sabe o que eu vou falar. O que para Jesus, aleluia, dentro do sepulcro, o que para Jesus na sua casa, o que para Jesus no seu trabalho, o que para Jesus nessa igreja é o nosso choro. Então nós, como servos do Senhor, nós precisamos do choro do Senhor. Mateus, aonde você quer chegar? Eu quero chegar e dizer para você que Jesus ressuscitou. Jesus não está mais diante daquele sepulcro. Se você ir lá em Jerusalém, vai estar escrito: ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Então, meu Jesus, ele está ressuscitado. O nosso Jesus Cristo, ele é ressurreto, ressuscitado. Por que Jesus ressuscitou, Mateus? Ele ressuscitou com um propósito. Propósito esse de nos dar poder e autoridade. Porque Jesus, antes de morrer e ser ressuscitado, ele monta o seu corpo de obreiro. E nós, como corpo de obreiros, nós como obreiros da casa do Senhor, nós precisamos receber poder de Deus para fazer a sua obra missionária. Sem o poder de Deus, sem a manifestação do Espírito Santo em nossa vida, nós se tornamos pessoas comuns, né? Com uma oratória comum. Nós vemos pessoas perito em oratória que dá curso, né? Empresarial, cursos grátis que você ouve e é comum. Mas a nossa oratória, ela não tem que ser comum. A nossa pregação, ela tem que acontecer algo. E para acontecer algo, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo, ele ressuscitou com esse propósito de dar poder para a igreja. Nós vimos que quando o Senhor chamou Abraão, lá de um dos caldeus, ele chamou com propósito. Propósito de quê, Mateus? De encher Abraão do seu Espírito Santo. E é uma das pessoas que é chamado de profeta, um dos primeiros profetas que é chamado na Bíblia, profeta Abraão. Se ele é profeta, ele tem o Espírito Santo. Se ele tem o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para fazer a sua obra missionária. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos tirar uma oferta do nosso bolso e enviar lá para o missionário. Você vai pensar primeiro em quem? Primeiro em mim, primeiro na minha família. Mas quando nós temos o Espírito Santo, embora que nós não temos, mas pela fé nós decretamos: no outro mês eu vou ter para enviar para o missionário, para ele poder alcançar mais vida. Quem faz isso, Mateus? É o Espírito Santo que nos impulsiona a fazer missão. Então Abraão, ele recebe o Espírito Santo. E ele vai se encontrar com Melquisedeque. O interessante é que antes de Deus chamar Abraão, Deus já tinha um sacerdote, Melquisedeque. Se Melquisedeque era um sacerdote, estava exercendo um poder sacerdotal, com certeza ele também tinha o Espírito Santo de Deus. Um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando na nossa geração é pessoas que estão exercendo um cargo eclesiástico sem o Espírito Santo de Deus. E quando nós fazemos isso sem o Espírito Santo na carnalidade mesmo, nós estamos correndo sérios perigos. Quando Deus chama Moisés para o monte, Moisés, ele vê algo interessante. Ele vê uma sarça queimando. Isso era normal acontecer no deserto, mas aquela sarça que ele viu naquele dia era uma sarça que não se consumia. E eu creio que ele passou muitos dias naquele monte, e quando ele ia, era comum, mas naquele dia foi extraordinário, porque Moisés vai dizer: o monte de Deus. Aí Deus vai se revelar para Moisés, vai falar com Moisés face a face, né? E
vai entregar uma missão específica para Moisés. Que missão é essa, Mateus? De libertar o povo de Israel que está cativo, que está escravo dentro do Egito. Mas para Moisés fazer isso, ele precisaria receber o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, ele não teria coragem de pisar ali no deserto. Ou melhor, dentro de Faraó, pedindo para Faraó libertar o povo para adorar ao Senhor. Sem o Espírito Santo, nós não temos coragem de pregar o Evangelho para alguém, de anunciar fora da igreja, dentro da empresa, nas ruas, anunciar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E para nós fazermos isso, nós temos que receber o Espírito Santo de Deus. E Moisés, quando ele teve esse encontro especial com o Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus enche ele do Espírito Santo de Deus e dá poderes para eles. Ele coloca a mão, no seu peito e tira e se torna leproso. Ele joga uma vara e se torna uma serpente. Perceba que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá poder. Poder para quê, Mateus? Para fazer a sua obra missionária. O interessante é que se nós fazemos a obra de Deus sem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos muito longe. O interessante é que no meio daquele povo gigantesco, alguns teólogos vão dizer que era mais de 4 milhões de pessoas no meio do deserto. Imagina 4 milhões de pessoas no deserto e um só homem cheio do Espírito Santo conduzindo aquelas pessoas. E a Bíblia diz que quando Jetro chega ali diante daquele arraial, ele vê a situação do seu genro que estava morrendo, e se ele não recebesse mais pessoas cheias do Espírito Santo, aquele homem iria morrer no deserto. Aí a Bíblia diz que ele vai dar um conselho para ele separar pessoas para ajudar na sua obra missionária. Perceba que a obra do Senhor Jesus Cristo, ela não é feita por uma pessoa. A obra do Espírito Santo, ela é feita por várias pessoas. Será que é só essa igreja, a Assembleia de Deus Caminho com Cristo, que está evangelizando o Brasil? Será que é só essa igreja que está evangelizando o bairro São Paulo? Será que é só essa igreja que está sustentando missionários aí fora? Não. Há várias igrejas no Brasil e no mundo que estão fazendo o ID do Senhor. Há várias pessoas cheias do Espírito Santo que estão fazendo o ID do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que ele vai consultar ao Senhor. E o Senhor diz: olha, eu estou de acordo com esse conselho. Separa 70 homens e eu vou tirar do Espírito que está em você e vou repartir para eles. Alguns teólogos vão dizer que naquele dia aconteceu o derramamento do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas vão dizer que foi só lá em Atos que desceu a descida do Espírito Santo. Não, lá na vida de Moisés, lá na tenda da congregação, os 70 pessoas receberam o Espírito Santo de Deus. Para quê, Mateus? Para ajudar Moisés a conduzir aquela multidão. O interessante é que Moisés estava na tenda da congregação, quando de repente o Senhor vem com uma nuvem, e essa nuvem se aproxima da tenda da congregação. Quando essa nuvem se aproxima da tenda da congregação, a Bíblia diz que é tirado do espírito de Moisés e é repartido aos 70, e aqueles 70 começa a profetizar. Perceba que a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ele profetiza, ele diz: assim diz o Senhor. E isso acontece porque a palavra diz que tem que ter profecia dentro da congregação para que o povo não se corrompe. Então é necessário ter profeta nessa igreja, é necessário ter homens e mulheres cheios do Espírito Santo nessa igreja. Aí aqueles 68 pessoas receberam o poder de Deus, receberam revestimento do Espírito Santo na tenda da congregação. Agora eu imagino 60 homens cheios do Espírito Santo. Que explosão de glória que aconteceu na tenda daquela congregação. Eu acredito que a manifestação do Senhor foi tão grande que os demônios bateram em retirada, dizendo: aí tem Espírito Santo, aí tem fogo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando de repente lá no arraial estava Beldade
Me ajuda aí. Qual era o outro? Beldade e Beldade, lá no arraial, receberam do Espírito Santo de Deus dentro do arraial. Mateus não era na tenda da congregação? Era. Mas aqueles homens estavam no arraial. Quem sabe ele era um brasileiro como nós que se atrasa para o culto, mas ele estava na lista que também ia receber do Espírito Santo. O interessante é que o Espírito Santo não estava apenas na congregação, mas ele também estava lá no arraial. E ele batiza, aleluia, derrama do seu Espírito para a beldade e beldade. E a Bíblia diz que aqueles dois velhinhos começam a pular no arraial, e a Bíblia diz que levanta a poeira dizendo, e aqueles dois velhinhos dizendo assim: assim diz o Senhor, eis que eu sou Jeová, eis que eu estou no meio do povo, eis que eu estou enchendo meu povo da sua glória. Quando de repente parece um jovem, esse jovem se chama Josué. Josué ainda não teve experiência com Deus, Josué ainda não conhece o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele sai correndo e vai diante da congregação dizendo: olha Moisés, tu não sabe o que está acontecendo no arraial. O que está acontecendo, meu filho? Beldade está lá profetizando, está pulando, dizendo que eis que eu sou o Senhor, eis que eu sou Jeová. Manda eles parar, eles são velhinhos, eles vão quebrar as pernas de pular lá. Mas a Bíblia diz que Moisés aponta o dedo e diz: tem ciúmes de mim, Josué? Quem dera que todos Israel fosse cheio do Espírito Santo. Mais pessoas cheias do Espírito Santo, menos pecado. Mais pessoas cheias do Espírito Santo, menos pecado encoberto dentro da congregação. A igreja precisa do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja não vai conseguir sobreviver nessa geração. Então nós precisamos desse Espírito Santo. Mateus, mas o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. Sabe por que minha geração brinca com os dons espirituais? Sabe por que a minha geração brinca com o Espírito Santo de Deus? Porque eles não acreditam que ele é um Espírito, que ele é o próprio Deus. Eles acreditam que o Espírito Santo é apenas uma energia, que o Espírito Santo é apenas um arrepio. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus, ele é a terceira pessoa da trindade, da divindade de Deus. Ele é o próprio Deus revelado entre nós. Agora a Bíblia vai falar que aqueles 70 homens tiveram essa experiência. E a Bíblia vai falar que eles profetizaram e nunca mais profetizou. Perceba que o Espírito Santo de Deus é algo muito sério. Perceba que você pode estar correndo perigo de não ter o Espírito Santo de Deus dentro de você. Mateus, mas eu estou na congregação dos santos, eu estou vindo para a igreja, mas você já fez uma análise pessoal? Será se você mesmo tem o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus não é brincadeira. Então nós temos a manifestação do Espírito Santo desde lá da antiguidade, né? Desde lá do tempo de Moisés, Deus já derramava do seu Espírito Santo para as pessoas. E aqui no Evangelho de João, capítulo número 21, capítulo número 20, verso de número 10, Jesus vai ressuscitar e ele vai aparecer para Maria Madalena. E o interessante é que ele vai se aparecer para Maria Madalena e vai dizer: vai e fala para os discípulos que eu ressuscitei. Quando de repente ela sai correndo e chega na casa e o discípulo fica assustado. O que aconteceu, Maria? Você não sabe o que acabou de acontecer. O que aconteceu? Jesus apareceu para mim. Ele ressuscitou. E alguns discípulos, eles duvidaram de Maria Madalena. Um deles foi Tomé. Quando de repente, no outro dia, os discípulos estavam reunidos numa casa. Quando de repente Jesus aparece e diz: